O elenco do São Paulo ganhou folga no sábado, tá, ontem, e hoje todo mundo aí se reapresentou com novidade, né? Com reforço que a gente deve ter para o jogo contra a equipe do Corinthians. Tá aí, ó. O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo no CT da Barra Funda, dando sequência aos preparativos para o jogo contra o Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira, lá na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. A novidade do treino de hoje foi a participação de Pablo Maia em toda a atividade, sem restrições, aí recuperado de uma lesão tendínea, né, no pé direito. Ele reforça o São Paulo contra o Corinthians, né? Então ele treinou hoje sem restrição, né? O primeiro treino dele sem restrição domingo, né? Hoje, aí tem treino segunda, terça e quarta, então, né? Quase certo aí que o Pablo Maia reforça, né, cara? Retorna aí nesse clássico contra o Corinthians que acontece na próxima quinta-feira. Então, Pablo Maia treinou sem restrição e deve ser a novidade aí do jogo de quinta-feira, tá? Amanhã, deste domingo, começou com exercícios de fortalecimento muscular na parte interna. Na sequência, os atletas seguiram para o gramado e fizeram um processo de aquecimento com os preparadores físicos. Em seguida, a comissão técnica comandou uma atividade de poste de bola em um espaço reduzido. Depois, os jogadores realizaram duelos de enfrentamentos individuais em grupos. Por fim, um complemento de confronto entre 3 equipes. Concluiu mais um dia de ajuste de olho no clássico contra o Corinthians, né? O GE põe aqui que o Arboleda vai ser desfalque, né? Nós já comentamos muito sobre isso, né? O Arboleda é desfalque, né? O Enzo Dias também fez cirurgia nos últimos dias, também tá fora, nem joga mais esse ano, né? A questão é o Lucas, né, cara? A grande questão mesmo é o Lucas, porque o Enzo e o Arboleda é certeza que não vão jogar. O Lucas Moura passará por uma reavaliação médica como especialista na próxima semana, para saber se vai ou não para o clássico contra o Corinthians, né? Então tem segunda, terça, quarta e a quinta, que é o dia do jogo, né? Então tem alguns dias aí até o clássico. E esses dias aí vão fazer uma reavaliação do Lucas para saber se ele vai para o jogo ou não, né? Vamos ver aí então o que vai acontecer em relação ao Lucas. Ele que é a dúvida mesmo ir para o jogo, né? Paulo Maia vai voltar e o Arboleda e o Enzo já estão fora, como a gente comentou. A questão mesmo é o Lucas, que é dúvida, né? A gente vai ficar aí, né, com mais alguns dias aí com essa questão, se ele vai para o jogo ou não, né? Vamos aguardar ainda depois que ele voltou a sentir dores aí no joelho direito, infelizmente, né? Infelizmente, aí o Lucas voltou a sentir dores no joelho, né, cara? Complicado demais isso aí. Bom, estamos ainda, infelizmente, em período de data FIFA, né, cara? A gente comentou aqui que o Gonzalo Tapia foi titular e marcou gol aí na vitória do Chile sobre a Rússia, né, cara? O Chile venceu por 2-0 em amistoso. O Tapia foi titular, saiu no segundo tempo, mas começou entre os 11 iniciais e marcou gol, né? O primeiro gol aí foi do Tapia. A gente tem também o Bobadilla, que foi titular na derrota do Paraguai por 2-1 contra os Estados Unidos. Tá? O Bobadilla, junto com a sua seleção, perdeu para os Estados Unidos. O Bobadilla jogou os 90 minutos, tá? Titular, e jogou aí o tempo todo. Já o Ferrarese foi titular e capitão na vitória da Venezuela sobre a Austrália. Por 1-0, o Ferrarese também, com o Bobadilla, jogou os 90 minutos, né? São aí os 3 jogadores do São Paulo na data FIFA: Tapia, Bobadilla e também o Ferrarese, né, cara? Os 3 jogadores do São Paulo aí que foram aí representar suas seleções na última data FIFA aí de 2025, né? A gente comentou sobre o treino, né? Evidentemente que os 3 aí, né, estão fora porque estão nas suas seleções aí, né? Vamos seguindo aqui agora, e o Miranda deu entrevista aí para o Charla Podcast e deu uma declaração forte aí, né? No meu modo de ver, na minha interpretação, até com críticas em relação aí ao Rogério Ceni, que deixou o Miranda no banco na final da Sul-Americana em 2022. Olha só o que o Miranda falou, abre aspas. Eu estava no banco e quando vimos aquilo lá, eu só pensava, se íamos conseguir ser campeões com o expressinho, com um time misto. No banco tinha eu, Reinaldo, Rafinha, Arboleda, e eu até brincava com o Ceni. Ele ficava mais puto. E eu ainda brincava bastante com ele, por ter deixado a gente no banco.
O atacante que estava meio machucado acabou com o jogo, que foi o Lautaro, né, que joga no Santos hoje. E eu só pensando, não é possível. Eu marquei o Messi, o Cristiano Ronaldo, vendo aquele cara agora acabar com o jogo. Jogou o Léo Pelé e o Diego Costa. Em um momento de final, eu poderia contar e muito. E ali foi um dos pontos que eu pensei que estava na hora de parar. Não podia ficar fora de uma final daquela. Fecha aspas para o Miranda. Rapaz, atirou para tudo quanto é lado, hein? Eu falei que no meu modo de ver teve críticas indiretas, no caso aqui, por Rogério Ceni. Teve, né, cara? Falando aí que, né, pô, se a gente vai ganhar com o Expressinho, com o time misto, tinha eu no banco, Rafinha Arboleda, né? E ele falou, pô, marquei o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Primeiro ele fala que viu o Lautaro, que tá voltando de lesão, né, acabar com o jogo, falando, pô, eu marquei o Messi e o Cristiano, vou ter que estar vendo esse cara acabar com o jogo e eu no banco, né? Aí citou o Léo Pelé, o dia que fizeram a dupla de zaga naquela final lá contra o Independente Del Valle, né? Assim, cara, eu não acho que o Ceni foi bem em ter colocado o Miranda no banco para colocar o Léo Pelé, né? O Miranda, vale lembrar, que não estava bem, né? O momento dele não era bom quando ele vai para o banco, né? E a zaga vira Diego Costa e Léo Pelé. Mas eu acho que mesmo assim, cara, em uma final, jogo único, né? Um jogo de mobilização, final valendo taça, é o Miranda em relação ao Léo Pelé. Né? Acho que seria indiscutível. Acho que nesse aspecto o Ceni perdeu, né? Pô, jogar a final aí com o Diego Costa e Léo Pelé é dose, né? Realmente é bastante complicado aí.